Só um Joia. pouquinho, querida. Primeiro eu vou apresentar, tá bom? Um Tá minutinho só, bom. já passo a palavra para você. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos, todas, todos. Estamos aqui no 13º episódio do Mulheres na Pandemia. A gente sempre, antes de entrar no tema, né, do dia, a gente gosta de falar um pouquinho sobre como é que a gente criou essa iniciativa, Margarete e eu, lá no começo, né, da quarentena. A gente ainda achava que esse programa não ia durar tanto. A gente é um programa ótimo, a gente adora fazer. A gente considera super importante, a gente está aprendendo muito, conhecendo um monte de gente, mas a gente torce para ele acabar logo. É um paradoxo, a gente não pode se apegar a ele. A mulheres na pandemia. Depois a Pelo gente menos pode mudar criar de mulheres, nome, né? a gente pode criar Mulheres. mulheres no pandemônio. Depois a gente inventa mulheres no pandemônio para continuar. Mas é isso, né? Então, como eu sempre falo aqui no começo, a gente percebeu todas essas contradições envolvendo a pandemia mesmo, né? O fato de que a pandemia ela não é igual para todo mundo. Ela atinge as pessoas, os corpos, os sujeitos de maneiras muito diferentes, dependendo é, do território, da raça, do gênero, da condição socioeconômica, condição ambiental, né? E foi especificamente identificando que as mulheres fazem parte desse grupo de pessoas mais vulneráveis em relação a como a pandemia as atinge. Essa identificação foi o que nos motivou, nós duas, eu psicanalista, Margarete jurista, ambas feministas, bastante sensíveis à causa das mulheres, advertidas de que não existe universal, né, para falar das mulheres, não dá para a gente falar a mulher como se fosse uma única realidade também, então também existem muitas mulheres, existem experiências diferentes também de ser mulher, de estar mulher, de viver a própria experiência de ter um corpo feminino ou, como no caso das mulheres trans, que também fizemos aqui um episódio de se nomear mulher, com todas as consequências que isso tem. E então nós achamos que seria muito interessante a gente criar esse espaço para que essas mulheres pudessem vir falar com a gente sobre as suas experiências, as suas dificuldades, como estão passando por essa pandemia. Lembrando que um dos maiores paradoxos que nós estamos enfrentando é justamente o fato de que o lar, que o senso comum considera ainda hoje, pleno século XX, que é o lugar da mulher, revelou-se que na verdade é o lugar mais perigoso para ser mulher, né? Aumentaram os abusos, aumentaram os assédios, aumentou inclusive o feminicídio durante esse período que algumas mulheres, né, porque nem todas também puderam, né, mas algumas mulheres passaram a ficar mais em casa, né. Semana passada, a Margarete, inclusive, falou a respeito das estatísticas que estão aparecendo agora, né? 50% das mulheres passaram a cuidar de alguém durante a quarentena, a pandemia, 70% se dizem mais cansadas, a acumulação de trabalho, que já era uma realidade, se tornou ainda mais aguda, e uma série de questões também em relação a quem está na linha de frente. A gente teve a oportunidade de conversar também, fazer um episódio de mulheres na pandemia com mulheres contra a pandemia, três mulheres da área da saúde. É uma outra realidade também bastante clara e evidente de que, por razões culturais, essas profissões que envolvem o cuidado são, em sua maior parte, exercidas por mulheres, então são as mulheres também que estão na linha de frente.
as mulheres que fazem parte dessa rede de cuidado, que também se desmantelou em grande parte por conta da pandemia, né, mesmo nas classes sociais mais favorecidas. Tenho acompanhado bastante isso com as minhas analisantes, mesmo aquelas que fazem parte das classes média ou média alta, também de alguma maneira afetadas por essa situação. E, evidentemente, as mulheres de classes sociais mais baixas, nem se diga, né? Então, tem sido uma experiência extremamente gratificante e hoje a gente decidiu fazer esse Mulheres na Pandemia mais do que especial, para falar de uma realidade bastante importante no nosso país, mas muito pouco divulgada, muito pouco falada, muito pouco discutida, né? Então, eu vou, como a gente sempre faz, eu vou aqui fazer algumas considerações especificamente sobre o tema, depois a Margarete também vai falar um pouquinho, e aí a gente vai passar a palavra para as nossas convidadas se apresentarem, tá? Então, de acordo com dados do IBGE, se não me engano, acho que são dados que devem estar desatualizados, né? Acho que são de 2010. No Brasil, há cerca de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, visual, auditiva, motora ou intelectual. A acessibilidade, entretanto, está longe de ser uma realidade em nosso país. O capacitismo, ao contrário, é uma constante na vida das pessoas com deficiência de modo geral. Pouco conhecido, inclusive, pelos movimentos sociais, o capacitismo está para as pessoas com deficiência como o machismo para as mulheres e o racismo para os negros. E fala justamente sobre a discriminação e o preconceito contra pessoas com deficiência a partir de um padrão de corpo e comportamento considerados normais. Nesse contexto, a situação das mulheres com deficiência merece uma atenção especial, por sofrerem a dupla consequência, por um lado o machismo, por outro o capacitismo, ao mesmo tempo. O trabalho de Garland Thompson, de 2002, aponta para a dificuldade do próprio movimento feminista em integrar as categorias de gênero e deficiência e propõe um novo marco, os estudos feministas da deficiência. A invisibilidade das mulheres com deficiência é alarmante. Seus corpos não correspondem aos padrões estéticos da nossa sociedade. Elas não estão incluídas no mercado de trabalho e a falta de acessibilidade torna-as ainda mais vulneráveis às violências sofridas pelas demais mulheres e dificulta a possibilidade de denúncia e pedido de ajuda. Fernanda Szkolnik, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela, integrante do coletivo feminista Ellen Keller de Mulheres com Deficiência, lembra também que muitas mulheres adquirem deficiência após sofrerem violência doméstica, como é o caso da própria Maria da Penha, que dá nome à lei. Em maio de 2020, o coletivo feminista Ellen Keller lançou um guia especial para mulheres com deficiência no Brasil. Mulheres com deficiência, garantias de direitos para o exercício da cidadania. Como a pandemia tem afetado as mulheres já tão vulneráveis em nossa sociedade? Então, nesse episódio 13 de Mulheres na Pandemia, a gente vai conversar com duas mulheres com deficiência. A Ana Paula Feminella, que é técnica em assuntos educacionais da ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, é integrante do Coletivo Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras com Deficiência e diretora da Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal. Também participa do Coletivo de Mulheres com Deficiência do Distrito Federal e da Rede Brasileira de Inclusão, REDIM. E a Georgia Baltieri Bergantin, que é estudante de Gestão e Recursos Humanos, trabalha na Universidade de Mogi das Cruzes, no setor de vestibular, participa do grupo Vivendo e Aprendendo do Espaço Mosaico. Então, muito bem-vindas, eu vou passar a palavra para a Margarete, fazer também algumas considerações, dar as boas-vindas, e em seguida a gente vai passar a palavra para vocês.
Muito obrigada pela presença. Olá, boa tarde a todas, todos e todas aqui que estão nos assistindo. Uma boa tarde especial a Ana Paula e a Georgia, que aceitaram o nosso convite para vir aqui conversar sobre um tema que, como bem disse a Ana Laura, é um tema que às vezes é esquecido dentro do próprio movimento feminista. Antes mesmo, né, de nós pensarmos na pandemia, no Covid e tudo mais, já se falava muito pouco sobre algumas vulnerabilidades, né, e a gente sempre coloca aqui todos os sábados quanto que as vulnerabilidades foram acentuadas com a pandemia. E, sem dúvida alguma, a questão das pessoas com deficiência é uma questão de vulnerabilidade e também, de certo modo, de silenciamento, inclusive nos campos políticos progressistas. A própria evolução histórica, né, seja da história da atribuição do termo pessoas, né, com deficiência, seja a evolução histórica no direito, da legislação brasileira, sempre foi muito lenta, sempre enxergou muito pouco as pessoas com deficiência e suas particularidades. Se a gente vive falando aqui, né, que o feminismo é plural, que o feminismo é diverso, que a gente não pode falar em um único feminismo, esse feminismo plural também tem que se preocupar, tem que pensar nas pessoas com deficiência, nas mulheres com deficiência. Mais ainda, né, o mundo das pessoas com deficiência também é plural, porque as deficiências são diversas, e a forma de lidar com cada deficiência é muito diferente, né? Então, e isso aqui para nossa legislação, inclusive, ainda é muito cedo, muito novo, e é muito novo também a forma como o Estado e as políticas públicas estatais lidam com as pessoas com deficiência e suas particularidades e individualidades, para que as pessoas que não são, né, do mundo do direito entendam mais ou menos, o nosso Código Civil anterior, né, antes de 2006, ele tratava as pessoas com deficiência mental como pessoas inimputáveis, independentemente de qualquer tipo de avaliação. Presumia-se a incapacidade, como se a incapacidade fosse algo inerente a todas as pessoas com deficiência mental de maneira igual. Somente em 2006 é que a ONU tem uma convenção sobre direitos de pessoas com deficiência, e que isso, por meio de uma emenda constitucional, o Brasil adota como legislação infraconstitucional, né, mas com status de Constituição Federal, e a partir daí nasce o Estatuto da Pessoa com Deficiência em 2005, que foi um marco legal de suma importância, é a nossa Lei 13.146, e quando a gente fala em marco legal, muitas vezes não significa que nós temos a lei, que essa lei toda, né, é linda, maravilhosa e colocada em prática, como a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, já com mais de 20 anos, e que não é aplicado, e tantas outras leis. Mas é muito importante nós termos esse marco legal. Então, a presidenta Dilma, ela sanciona essa lei de suma importância, e cria uma série de diretrizes, de conceitos, até de mudanças etimológicas. E o Brasil avança muito nessa lei, e hoje nós temos aqui um Estado brasileiro em retrocesso nos direitos de maneira geral, mas em particular nos direitos das pessoas com deficiência. Eu acho que a gente pode falar muito disso, porque com a pandemia isso ficou muito, muito explícito, muito latente, né? Como a gente fala, né? Tudo na pandemia ficou escancarado, tudo de ruim que já estava acontecendo, a gente escancarou, principalmente em matéria de vulnerabilidades. E isso é um panorama só introdutório, que geral, acho que a gente pode conversar um pouco mais, inclusive sobre as legislações. Eu não sou uma especialista no tema, já antecipo, né? Mas eu estou aqui hoje muito mais para aprender do que para opinar, mas eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso e conversar principalmente sobre aonde a gente pode avançar e como lutar para esses avanços. Posso passar a palavra, Ana?
Sim, por favor. Por Passar favor. para a Georgia primeiro. Georgia, se apresenta para a gente, conta para a gente o que você faz e fala um pouquinho aí das suas experiências. É prazer, eu chamo Georgia, né? E eu tenho 22 anos e eu moro em Mogi das Cruzes e o que eu faço no meu dia a dia eu estudo, né, numa Universidade Mogi das Cruzes e eu faço parte, eu trabalho também, né, na mesma da universidade também, e que eu estou muito feliz de participar com você, da Ana Laura, da Margarete e a Ana Paula. Eu estou feliz na vida e eu estou aqui apresentando todas as pessoas em geral, com pessoas com deficiência, né, várias, e eu tenho muito orgulho de mim também. Muito obrigada a todos. Obrigada a você, Jorge. Vamos passar a palavra para a Ana Paula. Boa tarde, é um prazerzão estar com essa equipe linda e essa introdução que vocês deram para a gente aí foi importante, né? Eu acho que a gente tem muita coisa para conversar, né, Georgia, Ana Laura e Margarete? E é um prazer estar aqui, infelizmente, nesse momento de pandemia, né, onde a gente tem um país, né, de luto, tem uma humanidade desde uma crise sanitária que a gente não via desde da gripe espanhola, que assim como a gripe espanhola, a gente também não tem os números ao certo do tamanho do estrago, né, da quantidade de mortos que a gente tem vítimas de Covid. Então, é nesse contexto de luto e de luta que a gente se dispõe a conversar, né? Eu sou uma mulher com deficiência, me tornei mulher com deficiência num acidente caseiro. Eu fui subir numa rede e a coluna onde tinha o gancho da rede caiu sobre mim, acertou em cheio a minha medula, e então eu fiquei paraplégica. Né? Então, são 17 anos que eu vou fazer esse ano, 17 anos de aniversário de deficiência. Eu era uma mulher que era professora de educação física e sindicalista em Florianópolis. Então, estava dentro dos padrões de corponormatividade. O que é isso? Né? Uma ideia de que existe um corpo normal, construído socialmente, né? Uma construção social acerca do que é um corpo normal, que a gente contesta, né? E daí, de uma hora para outra, eu me tornei, então, uma mulher com deficiência. Então, eu consigo perceber que a gente vive numa sociedade capacitista e que eu também vivia mergulhada não enxergava a deficiência sobre o aspecto dos direitos humanos, né? Então, a gente, mesmo assim, a Ana Laura deu uma puxada aí, o feminismo ainda não conhece o capacitismo, os movimentos sociais ainda não conhecem o capacitismo, e é real. É muito recente esse debate, inclusive, apesar de todos os avanços normativos que a gente teve, aí, principalmente a partir da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que o Brasil ele inovou, ele teve ele foi proativo, né, na construção desse tratado internacional, inclusive a nossa amiga em comum, que, né, Margarete e eu temos a Laís Lopes a Laís Lopes e a Patrícia Almeida, né, que são duas referências para a gente, que estiveram na construção dessa Convenção Internacional dos Direitos Humanos. O Brasil teve um protagonismo nesse momento, teve um protagonismo também
em torná-lo texto constitucional, e isso não foi por nada, não foi por bondade, não foi por caridade, né? Foi por luta de muita gente, dos movimentos de defesa de direitos das pessoas com deficiência, os movimentos de direitos humanos em geral, né? Eu misturei minha apresentação com outras coisas, né? Mas, assim, a questão da deficiência e de ser mulher com deficiência, a gente se torna e se percebe, então, dentro de uma... Inicialmente, né, eu posso falar que a gente se sente um estranho no ninho, porque eu não convivia com outras pessoas com deficiência, né? Então, a partir da minha deficiência, eu fui, então, começar a conviver com outras pessoas com deficiência, e isso me abriu os horizontes. E só 10 anos depois de ter me tornado pessoa com deficiência, eu me convenci de que tinha que entrar na pauta, porque não era tão óbvio como eu achava que era, a questão da banalização, assim, há uma banalização da violação de direitos das pessoas com deficiência. Então, como a nossa cultura é capacitista, e ela é estruturalmente capacitista, assim como é estruturalmente racista e sexista, a gente não percebe, mas muitas pessoas que convivem comigo, ou que não percebiam também que estavam sendo capacitistas. E esse termo capacitista, ele também é muito recente, ele não está no campo normativo, né, Margarete? Ele vem do termo usado em Portugal, capacitismo, que é uma apropriação, então, do ableísmo, né, ableísmo americano, né, que tem histórias mais profundas aí de debate sobre a discriminação em razão de deficiência. É isso que capacitismo é: subestimar a capacidade do outro em razão de ter deficiência, né? Então, é a Lei Brasileira de Inclusão que nos coloca, que nos informa o que é discriminação em razão de deficiência, né? Inclusive, a negativa de recursos de acessibilidade é considerado capacitismo, mas no cotidiano a gente vive muitas violações de direitos humanos, e só em 2013, então, que eu resolvi entrar nessa pauta, e foi de um jeito bem... Hoje, as minhas amigas dizem, bendito... Eu trabalhava na ENAP, na Escola Nacional de Administração Pública, eu sou ainda servidora de lá, e o único elevador começou a quebrar. Eu trabalhava um prédiozinho pequeno, com 2 andares somente. E o elevador quebrou. Então, assim, eu fiquei presa várias vezes, outras pessoas ficaram, até que parou de vez, e eu fiquei, então... vivendo esse dilema do elevador quebrado. As pessoas olhavam para mim lá na ENAP e diziam: Ana, e esse elevador quebrado? Eu disse: pois é, vamos reclamar junto, né? Então, quando me viam, lembravam do elevador quebrado. Não aguentava mais me relacionar, né? Estar relacionada com o problema, né? Então, o problema não era meu, o problema era da instituição, né? Então, aí que vem essa ideia do conceito de direitos humanos da deficiência, onde a gente tem a combinação, a deficiência como uma construção social em torno de uma diversidade funcional ou comportamental, né? Então, tem 2 componentes, 2 variáveis aí da deficiência: a diversidade funcional e as barreiras que a gente encontra na sociedade e que nos impede de participar em igualdade de oportunidades, né? Então, ter descoberto então, essa coisa do elevador quebrado me trouxe bastante incomodação, bastante desgaste. 6 meses depois do problema não resolvido, então eu resolvi organizar o aniversário do elevador quebrado. Daí eu chamei o sindicato, a gente fez faixa como se estivesse inaugurando o elevador novo, e fizemos uma muvuca lá para poder dar visibilidade à questão. Montamos uma equipe, uma comissão nesse dia para, né, tratar sobre isso com a direção da escola. Então, aí a Laís, então, me ganhou para poder estar junto com ela no desafio de atuar no programa de inclusão da pessoa com deficiência da Presidência da República,
Então, nesse dia do elevador quebrado, eu recebi uma advertência verbal da minha chefe. Então, foi assim, bastante constrangedor para ela, porque foi uma decisão de conselho diretor, né? Então, foi traumático, mas foi um aprendizado, né? Hoje, as minhas amigas de movimento de defesa de direitos, elas dizem assim, bendito elevador quebrado que te trouxe para a luta aí junto, né? Essa é uma introdução, que a gente tem muito assunto para tratar ainda, né? Passo a palavra. Georgia, obrigada, viu, Ana? Eu acho que foi uma excelente introdução, inclusive com um caso específico que ajuda também, né? Porque às vezes as pessoas não se dão conta, né, das situações, né? Tão, assim, cotidianas e como elas influenciam, né, na vida das pessoas, né? Georgia, conta pra gente um pouco como que foi o seu processo de estudar numa escola. Você sempre estudou em escola comum, escola que não é para deficiente, porque antigamente tinha isso, né? Eu sou mãe do Gabriel, que também tem síndrome de Down, então também estou acostumada com essa realidade, mas muita gente nem sabe disso, né? Que não se usa mais falar de escola especial. Antes de ser mãe do Gabriel, eu dava aula numa faculdade de uma coisa chamada psicologia do excepcional. Olha que nome horroroso que era isso, né? Eu já entrava na sala de aula desconstruindo essa ideia da psicologia do excepcional, né? Que tem exatamente a ver com essa ideia, né? Essa ideia médica, né? De que tem pessoas que são excepcionais, como se isso não dependesse da sociedade, como se isso fosse uma coisa de indivíduos, né? E você é de uma geração, né, Georgia, em que no Brasil, nos últimos anos, né, várias conquistas nesse sentido das escolas serem inclusivas, né? Ou seja, das escolas receberem pessoas, crianças, alunos, independente da sua condição. Isso, inclusive, se tornou lei, né? Então, você sempre deve ter estudado em escola que tinha todo mundo, tudo junto misturado, né? Mas a gente sabe que, apesar disso, apesar das escolas precisarem receber pessoas com deficiência, nem sempre elas estão preparadas para isso, né? Então, as escolas deveriam oferecer condições para essas pessoas estudarem lá, mas muitas vezes são os pais que têm que pagar o mediador, que têm que adaptar o material, né? Porque o material não é adaptado, ou muitas vezes os professores não têm formação para isso. Conta a sua experiência para a gente, como é que foi você na escola, né? Quando você era criança, quando você estudava, como é que você fazia com os estudos, né? Como é que era isso? Fala um pouquinho para a gente, conta um pouco para a gente. Então, era de prática, assim, né? Não era tão fixo. Então, eu estava, assim, na escola, né, que eu estudava também, então é uma escola pública, né, que eu estudava e assim, lógico, eu aprendi muitas coisas e assim, estar junto com as pessoas e de aprender, né, de aprendizado, eu sempre eu estava prestando atenção nas aulas, eu escrevia também, mas de acordo com as aulas, eu tinha um apoio, né? De ter um apoio com os professores, né? De uma aula prática,
não uma aula teórica, né? Mas eu tinha muito mais teórica. Então, eu estava dentro dessa função, né? Dessa maneira, com vários aspectos de estar lá, né? De expressar que eu tenho vontade de aprender, de ter força, de ter ensino, né, fundamental que eu estava, e também eu aprendi várias coisas disso, de escrever, de falar ao público também, né? Mas é isso, e eu que eu quero, assim, todo mundo, né? Igual a Ana Paula, né? Todo geral, que a gente tem capaz de estar na escola para estudar e de que a gente é feliz, né? De estar junto, de aprender e de fazer parte, né? Também. Jorge, só conta para a gente uma coisinha que eu acho que é importante. O material da escola, né? Vamos dizer assim, os livros que você estudava, tudo isso, né? Quem que fazia a adaptação? Era o pessoal do Mosaico? A própria escola fazia? Você tinha mediador? Como que era isso? Conta um pouco, porque tem gente que não sabe disso. A gente está careca de saber disso, porque eu sou mãe do Gabriel e você passou por isso a vida inteira, né? Mas tem muita gente que está assistindo a gente que não conhece, né? Que não sabe como é que é essa coisa das pessoas com deficiência intelectual na escola, né? Sim. Você tinha. Então, quem fazia apoio foi escola mesmo, né? De professores para adaptar essa do material com a cor da aula, né? E aquilo eu aprendi muito, porque é para a gente adaptar nisso e aprender também, né? De ter, assim, capacidade de ter isso para a gente aprender, né? Não é só escola que tem que fazer isso. É escola é geral, né? Para todo mundo que tem deficiência. E eu acho que eles têm que estar com ter mais habilidade para ter mais resultado da habitação também, né? Como pessoas com deficiência
né, como a Ana Paula também, né, de ter mais, assim, capacidade de ter esse apoio da escola, né? Exatamente, que é um direito, inclusive, né? Sim, Margarete, você não quer perguntar para a Ana Paula? Vamos rodar um pouquinho e daqui a pouco a gente volta a falar, tá, Jorge? tá bom. Obrigada, viu? De nada. Bom, eu vou na linha do que a gente estava conversando, né, sobre... Eu sou do juridiquês total, e fico, assim, às vezes morrendo de inveja da Ana Laura, porque eu queria, juro, né, a gente é pouco arejado, eu acho, no direito, né, parece que a gente fala de tudo, mas a gente fala de tudo do modo muito ortodoxo, né, mas voltando a falar de legislação, e que eu acho que a legislação das pessoas com deficiência é ainda um mito, inclusive dentro do campo do direito, e eu sou procuradora do Estado também, então eu trabalho diretamente com quem elabora políticas públicas, com quem opina em políticas públicas, né? E dentro do Estado de São Paulo, a gente também ainda fala muito pouco sobre isso. Então, eu penso que tanto o direito quanto a própria política, a administração pública, ainda se volta pouco para as pessoas com deficiência, e nós sabemos que é uma parcela da população que depende diretamente de políticas estatais para que possam exercer sua vida civil, adequadamente, principalmente por uma questão de mobilidade, a Jorge já falou do acesso à educação, né, e a gente tem que pensar que nem todas as pessoas são como a Jorge, que teve acesso a alguns meios, né, para poder se estudar, para poder ter agora, né, tá estudando e tendo uma profissão, e o quanto isso é difícil, e quanto o papel do Estado é tão importante nisso. Como eu falei no início da nossa live, a nossa legislação veio a passos lentos, mas avançou muito, né, principalmente com o Estatuto, mas, por outro lado, muitas coisas que estão ali dentro do Estatuto, elas dependem de política estatal para se consolidarem. É só a lei, a gente fala, colocar no papel tudo é lindo, né? Muita gente até fala, vamos mudar a lei, né? E os deputados, principalmente, os parlamentares, quando se candidatam, ou mesmo os titulares do Poder Executivo, né, sempre falam, nós vamos mudar, quando eu ganhar, nós vamos mudar a lei, né, e aí isso vira uma política eleitoreira, uma política, na verdade, um discurso demagógico, porque realmente mudar a lei é muito fácil, muito barato. O que não é fácil, e muitas vezes não é barato, porque depende de intenção política, depende de política governamental orçamentária para ser implementado, é a política pública. E a intenção da política de realmente dar acesso a uma parcela da população que não tem acesso a muitos meios, né? Então, o que eu queria saber, a Ana Paula fez parte do governo, né, do governo Dilma, então conhece a fundo o que é implementar políticas públicas para pessoas com deficiências, e aí com deficiências, as mais diversas deficiências, né, e essas particularidades, né, então eu queria ouvir isso de você. A gente sabe que, por exemplo, uma das políticas que o próprio Estado não consegue implementar é a política de cota no serviço público. Dentro do Estado de São Paulo, que é a realidade que eu conheço, nós temos pouquíssimas pessoas portadoras de deficiências, pessoas com deficiências dentro do serviço público, então a gente cobra tanto, às vezes, da iniciativa privada, e eu acho que tem que cobrar mesmo que cumpram com as cotas, né, de terem em seus quadros pessoas com deficiências, mas o próprio poder público não dá o exemplo. Hoje, os concursos públicos, embora tenham lá as cotas reservadas, a gente sabe que o acesso a esses cargos e a esses concursos ainda é muito aquém do número que nós pretendemos, nós deveríamos ter, né, perto, proporcionalmente, do número de pessoas com deficiências que nós temos na sociedade. A gente sabe que isso também vem de uma própria deficiência que o Estado tem em garantir acesso à educação, acesso a que essas pessoas tenham condições de passar no concurso público, mas mais do que isso, né, a gente também não tem pessoas
com deficiências em grandes cargos da administração, seja de cargos em seja nos próprios cargos públicos, que são cargos elegíveis, né? Quantos parlamentares? Hoje a gente tem a Mara Cabrini, lá no Senado, mas aqui em São Paulo, por exemplo, na Lesp, nós não temos. Nós tínhamos, e agora a gente não tem mais nenhuma, né, pessoal? A gente tinha uma deputada na legislatura passada, na Câmara não. E se a gente for pensar em outras deficiências, além da deficiência física, né, a deficiência auditiva, a deficiência mental, aí a gente vai só afunilando mais ainda, né? Então, eu queria saber se a Ana Paula pudesse comentar um pouco da experiência dela na assessoria da presidência, e como é um governo que realmente implementa políticas públicas, e como deveria ser, que nada mais é do que já existe na legislação. A gente não está aqui de novo inventando a roda. A gente sempre, acho que todo sábado a gente fala isso, né? Ninguém aqui está inventando roda, ninguém aqui está querendo mágica. A gente quer implementar o que está na lei, o que está na legislação. E se você puder, Ana Paula, com a tua experiência, falar um pouco disso e falar um pouco da lei, né? Dessas políticas estatais que são tão importantes e que estão ali na lei. Seu microfone, aí. Foi, né? Só para entender, assim, ó, a gente vive um ciclo de exclusão da pessoa com deficiência da vida comunitária, e isso é desde muito cedo. Então, nascer com deficiência é meio estar muito encapsulado, né? Dentro de uma cápsula familiar, né, de proteção, e sair desse ciclo de exclusão, ele envolve a superação de tantas barreiras, né? Então, na educação, a gente, desde familiar, né, até a educação formal, a gente, então, encontra essas barreiras para acessar a educação, para acessar os serviços básicos de sobrevivência, né, como saúde, como moradia, alimentação, uma vida digna. Então, a gente encontra essas barreiras que são construídas socialmente, que a gente comentou, elas inviabilizam, né? Então, elas são barreiras que, na prática, a gente evidencia. A gente tem o Gilberto de Menstein, que fala em cidadãos de papel, né? Então, a gente ainda se coloca muito como cidadão de papel. Está lá a lei, está lá a norma, porém, na prática, né? Então, é muito bonitinho a gente chegar na escola, mas quando a gente começa a requerer recursos de acessibilidade, daí o negócio vai ficando feio, e daí já começa a olhar fechado para a gente, já tenta construir uma barreira social também, né, que é a barreira atitudinal, que vai nos inviabilizando, então, como sujeitos de direitos, né? Então, nesse período que eu estava lá na Presidência da República, o Programa de Inclusão da Pessoa com Deficiência da Presidência, ele foi provocado também pelo CONAD, principalmente pelo CONAD, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, onde tinha representação, tem ainda, né? A representação da sociedade civil, dos movimentos de e para pessoas com deficiência, com órgãos do governo. E da provocação que fizeram no governo Lula, ao Lula, perguntando quantos servidores da presidência têm deficiência. E ele olhava para a assessoria dele, quantos? Ninguém sabia dizer. E aí ele veio assim, não, a gente vai criar um programa para incluir servidor com deficiência na presidência da República. Essa iniciativa se efetivou em 2011, com a Dilma, né? Eu entrei lá em 2013 e a perspectiva do programa era realmente essa: transversalizar a pauta da deficiência. Então, abordar com o pessoal de tecnologia da informação sobre a acessibilidade digital e comunicacional, e a gente fazer, então, essa mudança de cultura organizacional também, da gente não ser visto como indivíduos, essa ideia de normalidade que nos exclui, né? Então, nesse momento, havia,
nesse período, e ainda é hoje, é a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência que organiza as políticas públicas, assim, ou transversaliza a pauta nas políticas públicas, né? Então, ela está ligada ao Ministério de Direitos Humanos, e o que acontecia naquele período? O programa Viver Sem Limites, não sei se vocês lembram, mas era um programa que a gente chamava de inovador, chama ainda, né? E como numa perspectiva de guarda-chuva da garantia de direitos. Conseguia reunir gestores públicos das diversas políticas públicas para apresentar resultados dessa inclusão, então, do acesso à educação, quais eram as metas, isso aí era tudo monitorado diretamente pela Casa Civil, pela Secretaria de Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas. Então, ele estava lá, no governo Dilma, como um dos 40 programas estratégicos. Naquele período, a gente tinha como secretário da Pessoa com Deficiência o Antônio José, também querido, que eu aprendi muito com ele, e o Antônio José, um homem cego de Pernambuco, ele era chamado a qualquer hora pela Dilma e ele tinha que saber, na ponta da língua, os números, os resultados que o programa Viver Sem Limite estava apresentando, né? Então, era uma série de metas, né, e objetivos aí para garantir essa inclusão. A gente quis fazer muito com muito pouco tempo, então a gente encontrou muitas barreiras que são de uma cultura organizacional pesada aí da máquina pública, né? E a gente também encontra a judicialização de políticas públicas, né? Então, principalmente na saúde, é muito comum, né, Margarete? Tá ao vivo, é minha filha que está perguntando aqui, atrás de mim. E essa... Filha, tá me distraindo demais, amor. Tá bom? Fica aqui. Obrigada. Pode até sentar, mas fica quietinha. Então, essa judicialização da saúde. Judicialização, obrigada. Então, o acesso à justiça também ainda é muito elitizado, como vocês sabem, né? Quem é que tem o acesso à justiça são muitos poucos, e para isso precisa ter acesso à informação, né? Então, para isso precisa ter informação pública acessível, em linguagem simples, em libras, né, com audiodescrição e etc., todos os recursos que são necessários para a gente equiparar o acesso a informações para que a gente possa acessar esses direitos. Então, a gente estava começando um processo, eu acredito que a gente estava só iniciando, porque a gente vem de milênios e séculos de negação da nossa condição de, inclusive, já fomos negação de humanos, né, e de sujeitos de direitos. Então, assim que aconteceu o golpe, né, então o golpe recaiu com o fim do programa Viver Sem Limite, e até agora a gente não tem nenhum outro programa, nenhuma ação tão articulada de políticas públicas transversais, porque, de volta, a gente não quer o retrocesso ao primeiro damismo, a ideia de que nós somos sujeitos dignos de caridade. Não é nesse campo que a gente está colocando, é no campo da dignidade de qualquer ser humano. Então, acho que foi bem importante a gente ter começado falando dessa questão da lei mesmo, né? Porque acho que em todos os âmbitos, né, em relação à questão da inclusão escolar, em relação à questão do mercado de trabalho, em relação ao direito ao acesso à saúde, né? Enfim, tudo isso que a Margarete está dizendo que foram conquistas tão importantes, né, das últimas décadas e que, entretanto, da teoria à prática tem um salto bem grande, né? E a gente acompanha que nem sempre aquilo que está na lei é o que realmente acontece. Então, no caso, por exemplo, da questão das escolas, né, a gente vê as escolas particulares exigindo que as famílias paguem o mediador, né, Georgia? A gente sempre precisando, às vezes, de suporte, né, para fazer a adaptação de material escolar e essa coisa toda, no campo do trabalho também, né, a lei de cotas, que é tão importante, mas que nem sempre também é colocada em prática, e quando é colocada em prática, às vezes é meio café com leite, né, a gente sabe muito que isso acontece também só para
cumprir, mas na prática isso não acontece. Agora, Jorge, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, da questão mesmo né, para as pessoas saberem um pouco, assim, da sua vida social, né, dos seus amigos, seu namorado, né, você contou um pouco aí se apresentou, falou da escola, né, a gente já sabe que você está fazendo faculdade, que você trabalha, né? Muitas vezes tem muito preconceito, né? As pessoas acham que as pessoas com deficiência intelectual não são como se fossem assim eternas criancinhas, né? Como se não crescesse, não ficasse adolescente, não ficasse adulto e não tivesse uma vida como qualquer outra pessoa. Então, conta para as pessoas como é a sua vida, o seu cotidiano, sua relação, né, com seus amigos, com os grupos que você participa, o seu namorado, né, só para as pessoas conhecerem, né, a realidade, a vida de uma pessoa com deficiência intelectual, como é o seu caso, com síndrome de Down. Depois a gente vai pedir para a Ana Paula também falar um pouco disso e da questão, inclusive, da violência, né, que eu acho que é um ponto que está na ordem do dia aí. Mas antes, para você, fala um pouco aí da sua vida social. Então, eu estudo, eu trabalho, né? E eu tenho muitos amigos, fico muito feliz com isso. E eu sinto muita falta de estar presente nisso, né? Porque agora com essa pandemia, né, que estamos nesse momento, né, de cada pessoa, mas eu tenho, assim, eu fico muito feliz de estar junto com os amigos, com as pessoas novas também, né, de conhecê-la e de estar presente Jorge, naquilo que você está eu fazendo as quero, né? atividades por Zoom? Então, Como é que você está fazendo agora na pandemia? Então, eu estou fazendo online, né? Pelo Teams, de acordo com as aulas, né? E com as matérias. E que tá dando certo. Tá. Nisso. E que tá sendo muito bom. Eu presto muita atenção nas aulas, de aprender também com o acordo das aulas, né? E você está namorando? Você tem namorado? Sim, tenho. Ele chama Érico. Eu já vi o Érico dando oi aqui no chat, viu? Ele tá seu fã aqui, ó. Tô de olho nele, ó. Todos os seus amigos que eu conheço estão aqui, a galera inteira. E eu fico muito feliz de estar junto com ele também, né? E com as outras pessoas que eu conheço. E eu fico muito feliz também. E vocês estão conversando online? Porque o Gabriel e a namorada, a Larissa, estão fazendo jantares românticos aqui na sexta-feira à noite, viu? Toda sexta-feira à noite tem jantar romântico aqui em casa. Eu estou falando com ele pela câmera, né? Pelo online. Sempre, todos os dias. Que bom.
Então a gente está conectado. Ótimo. Ainda bem que vocês estão conectados. Eu também fiquei 4 meses longe do meu namorado, viu? Foi um horror. Foi a maior prova de amor. A pandemia. E eu sinto Né? muita falta também, né? Você tá, né? A gente fica com muita saudade, né? Sim, muito. E lá no Mosaico, como é que é? O que que você está fazendo? Você está fazendo parte do Vivendo? Sim, eu participo O de. Vivendo, vamos contar para as pessoas o que que é o Vivendo, Jorge? Você quer falar um pouquinho para quem não conhece? Sim, Explica como é que é o Vivendo e Aprendendo. Que me vivendo. faz acordar no sábado às 8 da matina, porque aquele seu amigo não acorda com o despertador sozinho. Fala, Vivendo, como que é? vivendo, a gente aprende muitas coisas, Ah, né? A gente tem um tema, isso. e aí a gente fala desse tema, né? E, Uhum, e do assunto naquilo que a gente fala. E assim, às vezes tem umas brincadeiras, né, que a gente faz também, uhum, e para conversar também, né? A gente conversa uhum. muito, bastante. E É um é grupo assim de troca de experiências, né? Vocês isso. têm um tema, por exemplo, sexualidade, autonomia, independência, locomoção, enfim, né? Tudo isso, né? Isso. E Uhum. tem também direitos, né? Os direitos também vocês conversam, né? Isso. E, Uhum, e de aprendendo, a gente aprende de acordo com. Tem vários, né? Cursos, uhum, uhum, mas dentro do aprendendo, né? Que falam disso, que a gente aprende conversar, aprende brincar, de uhum, estudo, né? De estudar umas partes como dinheiro, né? Tem vários cursos e vários aspectos, né? De, uhum. de ter cursos e de ter liberdade. Para pensar a questão da autonomia, da independência, né? Do aprender a lidar com dinheiro, do empoderamento dos jovens, tudo isso, né? Isso mesmo. Muito bom, muito importante. Obrigada, viu? De nada. E aí, Ana, você acha que a gente podia tocar um pouco nesse assunto, né, da questão da violência, né? Você, inclusive, mandou para mim acho que foi você que mandou essa semana um vídeo, né, de uma mulher com deficiência, justamente falando para quem, como pedir ajuda, né? Fala-se tanto, né, das formas de pedir ajuda em relação à violência, ao assédio, tudo, e uma mulher com deficiência, como é que ela vai pedir ajuda, né? Achei que foi muito tocante esse vídeo, né, muito forte, né? Acho que você podia falar um pouco dessa realidade também, né? Da questão que tantas vezes a mulher com deficiência fica invisível, né? E sem voz também, né? Inclusive para denunciar, né? Como eu acho que eu não respondi nada em relação à inclusão profissional, que a Margarete, né, eu acabei de me distraindo, né, sobre a política pública de empregabilidade, ela tem a ver com toda o conjunto de políticas públicas, né? Então, quando chega lá na empregabilidade, o que requer? No serviço público,
a gente fala que é hora-bundismo, é o tempo de estudo em sala de aula, né, num ambiente disciplinado de estudo que vai acabar levando a pessoa a ser aprovada em concurso público. Não necessariamente a competência do indivíduo, mas a competência a ser aprovado para aquela prova, para aquele concurso, né? Então, as condições objetivas dos indivíduos passarem em concurso são muito diferenciadas conforme a classe, né, social que a pessoa vive e o acesso que ela teve a uma boa escolarização, a uma boa profissionalização, o acesso à universidade. Então, o funil é muito grande até a gente conseguir avançar em aumentar e alterar esse resultado aí, que a gente não tem nem 1% dos servidores, do total de servidores no Brasil, que sejam servidores com deficiência, registrados aí, conferidos aí como indivíduos com deficiência. A gente acha que esse número também é subestimado, porque eu acho que ao longo da vida profissional muita gente se torna pessoa com deficiência, mas às vezes não deseja se identificar como indivíduo com deficiência, pelas próprias barreiras culturais que a gente encontra. Muitas pessoas têm vergonha de se colocar nesse grupo, nesse segmento populacional, né? Essa falta de acesso econômico também, então, ela é mais cruel contra a mulher com deficiência por conta, primeiro, da baixa expectativa desde a infância, né, em relação às meninas com deficiência. Eu tenho uma amiga que deu um relato muito importante para mim, e que a gente tem conferido aí, que é o caso de muitas mulheres. Inclusive, há 2 dias ou 3 dias, a gente teve a perda de uma batalhadora pelo movimento de direitos da pessoa com deficiência, que foi a Maria Luísa Câmara. Ela faleceu aos 74 anos, com 38 quilos, e o primeiro livro que ela escreveu foi Não Precisa de Pernas, Não Se Cria Filho com as Pernas. Né? Então, falando das memórias de preconceito que ela sofreu para ser uma mãe com deficiência, né? E ela relatava também da coisa de acharem que ela não ia casar, que ela não, né? Então, um outro relato, então, importante para mim foi dessa outra pessoa que me disse que, desde muito cedo, ela lembra dos pais dizendo que ela não iria se casar, que seria ela quem cuidaria deles na velhice. Em uma relação direta com a deficiência dela, achando que, por ter deficiência, não se casaria. E quando ela teve a oportunidade de fugir desse destino estabelecido, ela se casou, e se casou aos 14 anos, né? Que é um absurdo também, né? Mas se casou para fugir desse estigma tão pesado, desse estereótipo em relação à mulher com deficiência, né? E a gente vive, então, esse duplo desafio de superar os estereótipos vinculados à feminilidade, então, dessa ideia de que mulher é um ser passivo. Só um instantinho, filhinho. Né? Estou pegando uma colinha aqui, ó. Essa ideia de passividade, de fragilidade, de dependência, né? Então, esses estereótipos que são gerados em torno da mulher e da mulher com deficiência em comum nos tornam, então, com esse duplo desafio. E outra questão da mulher com deficiência, e eu costumo dizer que nós não é que nós sejamos vulneráveis, não são os nossos corpos ou mais frágeis, etc. Podemos ter corpos frágeis, mas não é isso que nos vulnerabiliza. O que nos vulnerabiliza é essa estrutura social que nos nega direitos, que nos nega o exercício da participação política, né? Então, por isso não estamos nos espaços, né, de decisão e etc. Então, não é à toa que a gente vive essa violação banalizada, naturalizada, e no nível de chegar à violência psíquica, à violência patrimonial, a todas as formas de violência previstas na Lei Maria da Penha, né?
Então, assim como a Maria da Penha, são milhares e milhares de mulheres que se tornam mulheres com deficiência vítimas de violência de gênero. Então, os índices que a gente tem um pouco mais sólidos são do Ministério da Saúde. Então, por que do Ministério da Saúde? Porque tem um protocolo, né, de obrigação do sistema de saúde em informar quando aparece vítima de violência, né, mulheres com vítimas de violência. E dados na saúde ainda sobre a pessoa com deficiência. Porque os dados que chegam às delegacias da mulher ainda são muito poucos, né? A gente chama de subnotificados em função de toda essa estrutura social que nós vivemos, além da falta de acessibilidade comunicacional. Então, se uma mulher surda, resolvida a denunciar uma violência, ela chega numa delegacia da mulher, a probabilidade dela não ter um intérprete de Libras, se ela é usuária da Libras, é muito grande, né? Então, a barreira é muito grande. De uma mulher cega ter garantia do que aquilo que o escrivão escreveu no depoimento é o que ela disse, e assinar embaixo, né? Então, são outros desafios bastante objetivos, além daqueles subjetivos aí, que também está ligado à ética do cuidado, ou seja, né, daquela ideia de que muitas mulheres se sentem com uma dependência afetiva em relação também, porque geralmente o seu parceiro também é aquele que colabora nas suas atividades básicas diárias, né? Então, a gente também tem relatos assim de intérpretes de Libras que recebem mulheres surdas que relatam a violência doméstica, a violência de gênero, mas que elas não chegam à delegacia, apesar de todo o apoio da intérprete de Libras, dos intérpretes de Libras, que sejam amigos, né, de confiança, por conta dessa dúvida de como é que vai ficar depois. Se eu denunciar, como é que vai ficar depois? Então, e inclusive do descrédito em relação à nossa deficiência, né? A nossa deficiência se voltar contra nós, assim, o capacitismo é incrível porque é o desacreditar, né, naquilo que a gente diz. Então, a violência sexual, principalmente vivida por meninas e mulheres com deficiência, né, é muito grande. Os números que a gente tem, né, no âmbito da saúde, né, é que as mulheres e meninas com deficiência intelectual sofrem muito abuso, exatamente por conta desse desacreditar na palavra, na denúncia que vai acontecer. Eu fiquei muito assim, emocionada quando vi, assim, negativamente emocionada quando vi que a maior parte dos estupros coletivos acontecem contra mulheres e meninas com deficiência intelectual, né? Então, isso é muito cruel na nossa sociedade, né? Então, se o estupro já é uma coisa terrível, coletivamente o cara, né? Eu estou falando genericamente, assim, mas juntarem-se pessoas para estuprar um indivíduo, né? Assim, sem palavras, assim. Então, a gente tem medidas aí, avanços em relação à Lei Maria da Penha, mas ainda tem muita educação sexual a ser trabalhada nas escolas como política pública, né? A Lei Maria da Penha ser transformada, ser divulgada amplamente e explicada para a população, porque muitas vezes a população não entende por conta dessa cultura sexista que a gente vive, né? Agora, a falta de educação sexual também leva a mais violência, mais banalização da violência, né? Então, com a pandemia e com o nosso aumento desse nosso isolamento, né? A gente já vive num ambiente de isolamento social, né? As mulheres com deficiência. Agora, ainda mais a gente não tem números para dizer, assim como não tem os números da pandemia, mas acredita-se que a gente esteja vivendo
umas situações muito complicadas, né? Então, a questão da denúncia é necessária. Muito recentemente que aquele Disque 180 para a mulher vítima de violência, né? Agora tem um correspondente ao Disque 180 no Telegram, para a mulher surda poder escrever, fazer sua denúncia, ou qualquer outra pessoa que saiba e que seja surda, que possa não precisar ligar, né, para um telefone, onde só quem tem capacidade auditiva que pode denunciar, né? Isso é tudo muito recente. Os movimentos feministas de mulheres com deficiência também são muito recentes. A gente criou o coletivo de mulheres com deficiência do DF aqui só em 2016, vendo a experiência do coletivo de mulheres com deficiência do Maranhão. Em 2018 veio o coletivo feminista Ellen Keller, né, que já é um avanço. No Rio Grande do Sul também tem dados aí de ampliar essa visibilidade, porque até antes disso, não é que não tinha mulheres lutando por isso, tinha sim, mas estava na frente aí com toda a pauta da deficiência, que é extensa, super extensa, né? Muito transversal. Eu queria pegar um gancho nisso que vocês falaram, acho que os comentários também aqui estão no chat falando a partir do que a Ana Paula disse, né, que eu acho que é muito importante. Eu vou aproveitar isso para perguntar isso para a Geórgia também, né? Geórgia, como que você se sente em relação a isso, de você poder falar por você mesma, né? Assim, de você não precisar que outra pessoa fale por você, né? Então, de você ser respeitada dentro da sua condição, né? Das suas características, e você poder falar sobre o que você sente, sobre o que você gosta, sobre o que você não gosta, né? Sobre o que você quer da sua vida. E se você acha que, assim, às vezes, assim, na sua vida, né, não na sua família, nos seus amigos, né, mas, assim, se alguma vez você sentiu isso, né, de que por você ter síndrome de Down, alguma coisa que você falava não era tão levada a sério, ou que você não era tão escutada, né? Ou que aquilo que você falava não tinha tanto valor quanto uma outra pessoa que não tivesse síndrome de Down, por exemplo, entendeu? De você poder falar, né? De você ter voz, você poder. Você fala um pouquinho para a gente sobre isso. Acho que é bem importante as pessoas ouvirem você mesma falando como é isso para você, né? Sim. Então, eu não tinha muitos amigos, né? Também, mas eu estava sentindo muito mal disso, né? De, assim, ter preconceito, né? Então, tinha muito disso. Então, eu batalhei muito e eu não estava assim, eu estava muito triste porque não tinha tantos amigos, né? Mas o que eu penso agora é que a gente tem direito de falar, de conversar, né? De apreciar do nosso sentimento, né? Assim, isso eu não gosto, isso eu gosto. Então, isso é muito importante para as pessoas de fora pensar assim, não, de ter parâmetro, de falar bem, né? Não mal, né? Porque eu sinto que eu sou
igual de todo mundo. Então, assim, eu sou igual a Ana Paula, que está aqui também, né? E que a gente tem direito de falar que a gente é feliz e que a gente tem direito de falar assim, de assim, ter mais respeito, de ser feliz, ser alegre, não só triste, né? Tem que ser assim, curtir a vida, né? Tem que ter amigos de verdade que acreditam na gente, né? Que é com os amigos que a gente tem confiança, a gente tem que falar que a gente sente, né? E de, assim, de ter experiência nova também, e de, assim, de ter direito de estar junto com todo mundo, né? Assim, no geral, né? Com as pessoas que a gente gosta, né? De, assim, de assim, antes, eu tava, assim, poucos amigos, mas agora tenho bastante amigos, né? Agora. Então, tem faculdade, eu estudo também, né, na faculdade, eu tenho também estudo dirigido também, então eu tenho várias coisas para fazer, né, de estar junto com os professores, juntos de estar com vocês também, né? De falar que a gente tem maneiras de firmar aquilo que a gente quer falar para as outras pessoas. Eu acho que você está falando uma coisa muito importante, Georgia, que é um dos aspectos mais sérios dessa questão da deficiência, que é a solidão, né? Sim. A importância da rede de apoio, né? Porque acho que as pessoas não têm noção, né, do quanto essa experiência da solidão, ela pode ser devastadora, né? Muitas vezes até muito mais do que as pessoas têm um certo imaginário da deficiência, evidentemente que existe uma gama muito grande, né, de fatores aí, e como a própria Ana Paula falou, não é pelo fato de uma pessoa ter deficiência que ela é em si vulnerável, né? A vulnerabilidade, ela depende do conjunto, né, da relação entre aquele indivíduo e a sociedade, né? Então, a deficiência, ela é absolutamente relativa, não é? Vamos dizer assim, ao entorno, né, ao laço, à rede, ao conjunto. Não existe deficiência absoluta, digamos assim, né, em si. Ela é sempre relativa, né? Então, acho que isso que você está falando é muito importante, porque quando você tem uma rede de apoio, quando você tem um entorno que, de alguma forma, oferece essa condição e essa acessibilidade, isso é completamente, muda realmente a condição do sujeito também, né? E aí, quando, esse testemunho que você está dando, né, da rede de apoio, dos amigos, né, de tudo isso que torna possível, né, essa experiência ser muito mais leve, né, inclusive ajuda você a poder também ter voz e a poder sustentar aquilo que você deseja para construir na sua vida, né? Sim. Acho que isso é bem, bem importante, né? Acho que esse aspecto da solidão, acho que
Talvez a Ana pudesse falar um pouco sobre isso também, que eu acho que é uma coisa muito séria, né? Você quer falar, Magda? Eu quero só puxar o gancho da solidão, porque na verdade acho que a Ana Laura leu meu pensamento, porque seria aí a minha pergunta, que na verdade quando a gente passa por solidão, mas antes eu só quero falar uma coisa sobre vulnerabilidade, né? Eu não acho que existem pessoas que são vulneráveis, eu acho que as pessoas são vulnerabilizadas. Exatamente. E a coisa de ser vulnerabilizada tem muito a ver com a sociedade e com o Estado, né? Que não quer diminuir essas vulnerabilidades, né? E, na verdade, aumenta, potencializa as vulnerabilidades, porque eu acho que certas vulnerabilidades que são aí estigmatizadas, ou que são, inclusive, potencializadas propositadamente para eliminar alguns corpos ou para segregar alguns corpos que não são convenientes para os meios produtivos ou para um Estado capitalista, uma economia capitalista, principalmente, né, que escolhe qual braços que são aqueles que interessam, né? Mas a minha pergunta dentro do gancho da solidão, que estava aqui, que eu precisava fazer essa pergunta, a Georgia também pode complementar, apesar que eu acho que ela já falou agora sim, foi exatamente o que a gente queria ouvir, né? A mulher em si, né, conforme vai o corpo da mulher fora dos padrões sociais, ele já é tendente à solidão, né? E eu acho que a mulher com deficiência, isso fica muito mais latente, muito maior aí. Então, eu queria que a Ana Paula comentasse um pouco, né, sobre a solidão, solitude da mulher com deficiência, e eu gostaria que você comentasse sobre a perspectiva da sexualidade da mulher com deficiência, o quanto é o tabu a sexualidade da mulher com deficiência, em todos os aspectos, inclusive dentro da própria política pública de saúde. E a maternidade da mulher com deficiência, você está aí com a tua filha, então eu acho tão importante falar disso, né, que eu acho que está entrelaçado, né, falar de sexualidade e falar da maternidade da mulher com deficiência, e qual lugar que a sociedade quer reservar para esse corpo de mulher, né, que os nossos corpos já são tão vulnerabilizados, né, e o corpo da mulher com deficiência é aquele que realmente não é para estar no público, né? É para estar lá no privado, isolado, né? E aí, quando a gente fala em sexualidade, em maternidade, em desejo, né? Vamos falar um pouco disso, porque eu precisava falar disso. Caraca, eu vou ficar. Assim, a gente tem tanto para falar, mas é tão complexo, né? Porque envolve sensações e a gente vai lembrando do parto, da violência obstétrica e a coisa toda. Mas é incrível. Então, a questão da solidão, né? Então, o próprio isolamento do indivíduo, seja pelas questões objetivas ou sociais, são mais subjetivas, né, é presente e eu estou aqui com... Eu vou tentar entender a minha letrinha aqui. Ah, tá. E também tem o isolamento por conta a gente gasta muita energia com fazer tarefas básicas, né? Então, aquilo que eu fazia rapidinho, como fazer xixi, coisa básica, comer... Tudo hoje eu desgasto mais energia para tocar cadeira, para fazer isso. Então, é outro tempo, embora a cabeça está circulando ainda, né? Num ritmo, às vezes, né? Então, as barreiras que a gente encontra acabam fazendo com que a gente desgaste mais energia com o fundamental e acabe também não se dispondo a alavancar aí outras relações, ampliar o seu leque de possibilidades e oportunidades sociais também, né? Tem isso. E isso acaba, por exemplo, impactando na menor presença das mulheres com deficiência nos movimentos feministas, nos movimentos sindicais, etc., né? Então, essa solidão, ela é presente, a gente... do coletivo de mulheres com deficiência, é muito difícil a gente fisicamente se reunir, por conta dessa, né? Então, a gente
a maioria está na periferia do DF, então a gente tem muita dificuldade, já tinha antes da pandemia. E o WhatsApp, ainda bem que tem as novas tecnologias aí, né, que ajudam a gente, embora a gente está num grupo onde tem cega e tem surda. Então, às vezes, a cega manda um áudio e a gente tem que botar por escrito para que a surda entenda o que a outra falou. Então, esse desafio de estar acessível a todas ao mesmo tempo é um desafio bem das nossas relações, então, que são importantes. Desculpa, gente, me ajuda a dar um resgate aí nas perguntas. E a questão da maternidade, foi isso? Não, eu dei um pulo aí, né? Espera aí. A maternidade. A sexualidade e a maternidade. A sexualidade, isso. Então, a falta de ter um serviço de assistentes pessoais, né, geridos pelo Estado, né, acaba gerando que muitas ficam em relações abusivas, afetivas abusivas, pela falta de ter alguém que vá suprir essa ausência dessa pessoa que também é cuidadora dela de alguma forma. Então, isso é muito cruel, né? Então, a pessoa se submete, ela faz uma matemática na cabeça dela que, não, eu vou segurar aí, né, até o ponto de que não aguento. Que matemática, não é a tua matemática. Obrigada. Eu imagino assim, né, que a pessoa vai pesando, vai botando, né, pesos e medidas aí para o que ela vai fazer. Ela vai denunciar e às vezes quando vai denunciar isso já é tarde, né? E a gente não precisa, né? A gente chega nesses níveis terríveis de índices de violência física, né? E, fora o emocional e todo o outro que não é computado. A violência patrimonial também é muito presente, né? Em outros países tem também legislação que prevê uma espécie de atendimento sexual para a pessoa com deficiência, né? Uma pessoa qualificada para isso, né? Então, que dá uma segurança, né? Então, vamos falar aí também nas jovens, né? Homens e mulheres que querem ter a sua relação sexual e não querem depender, por exemplo, da mãe para, né, ter um ambiente de exercício da sua sexualidade, etc., né? Porque muitas vezes a mãe é a cuidadora, geralmente também o lugar do cuidado, né, na família também é ocupado pelas mães, pelas mulheres, né? Ou avó, etc. Então, eu tenho uma amiga que ela começou a namorar com um tetra e os dois foram para um motel. Só que daí, no quarto do lado, ficou a mãe dele para ajudar a deixar ele na posição adequada e depois para ajudá-lo a sair desse ambiente aí que... Então, nessa ideia de que o cuidador, que a gente não tem, né, geralmente é ocupado por alguém da família, isso faz falta, né, de um assistente social para esse exercício aí da sexualidade de forma mais ampla. E eu acho que a Georgia falou muito legal sobre a questão da autonomia mesmo, né, de fazer as suas escolhas, né? Então, essa oportunidade da gente conversar sobre isso, né, Georgia? E dar visibilidade, e a gente se unir com pessoas com e sem deficiência, amplia o nosso horizonte, os nossos leques de oportunidades, né? Então, a Amy é fruto do meu segundo casamento, né? E a Amy, ela participa muito da minha vida, né, Amy? E então o ter uma filha. É verdade. Eu acabei de ganhar o caderno da minha avó e você que comprou, na verdade. Nesses tempos, né? A avó está lá em Floripa. Você tinha pedido a palavra, Georgia, enquanto a Ana estava falando? Você levantou a mão assim, você queria falar alguma coisa? Sim, eu quero. Isso é muito importante, né, de saber, porque
sociedade, eles têm que pensar e dizer, eles têm direito de falar, né? De, assim, de ter um apoio, não de, assim, de ter... É crime, né? Então, é com a lei, né? E com a... né, no momento que a gente está, tá muito difícil para todo mundo, né? Não é só para mim, não é só para Ana, não é só para você, e nem só para Ana Paula também, né? Então, a gente tem direito de fazer, de falar, e tá, assim, tá na frente, porque a gente é assim, né? Então, a gente somos iguais, como, né, vocês e como todo, que tem que, assim, ter liberdade, né? Nas nossas vidas, do nosso momento de educação, né? De educar pessoas com deficiência também, né? E com as pessoas comuns também, né? Que é assim, normal, né? Dizendo, isso eu quero, isso eu tenho ter, isso eu quero ter na minha vida. Então, a gente tem que ser evoluindo de acordo com a lei, lógico, também, mas com as experiências novas também, né? Não é só antes que foi bem. Não. A gente tem que ir atrás e para frente que a gente né? Que a gente está fazendo umas coisas boas, legais para as outras. Para as outras pessoas que estão a fim de falar, de conversar, né? De atender e de, assim, de ter mais aspecto, de acordo com a sociedade e com a lei também junto, né? Não é só de preconceitos, né? Que a gente tem muitos disso, de discriminação também, tem muito disso, e eu penso que não é só isso, né? Tem que ser influindo as coisas que a gente quer, né? Eu acho legal, viu, Jorge? Acho legal que você está falando, assim, que o preconceito e a discriminação, elas não são só uma questão de lei, né? É uma questão de lei, mas é uma questão de mentalidade também, né? De mudar a cabeça das pessoas, né? Sim. Achei bem importante isso que você falou. E eu acho, assim, que tem uma coisa, né, que acho que a Ana falou também e tal, que é a própria pessoa com deficiência mostrar como ela quer ser, o que ela precisa, né, de acessibilidade e como e quando ela quer ser ajudada, né? Por exemplo, hoje você está aqui sem mediação, né?
Quando eu te convidei, eu perguntei, Jorge, você quer ter uma mediação? Você quer ter alguém que te ajude? Você falou, não, eu não preciso, eu posso falar sozinho, né? Mas não teria problema nenhum se você precisasse de uma pessoa com você também te ajudando, né? Talvez uma amiga sua ou outra pessoa preferisse ter alguém. Então, é isso, né? A Ana, por exemplo, ela perguntou para mim assim, vai ter tradução em Libra? Aí eu fiquei morrendo de vergonha e falei para Mas ela, a gente não. não tem É, tradução. Aí ela já me disponibilizou um link, né, que eu coloquei aqui no começo do programa. A partir de hoje, nosso programa vai ter, Margarete, né, para cego ler e para cego ver, e o programa que a Ana disponibilizou para quem precisa de legenda, né? Pode baixar no celular e tal, e aí vai. Então você vê como isso a gente vai aprendendo também, né? É um processo contínuo, e são as próprias pessoas com deficiência que vão também apontando, né? Porque isso também é empoderamento, né? Eu vi outro dia um especial que tinha uma pessoa numa casa coletiva lá na França, né? E tinha pessoas extremamente com deficiência, uma deficiência física extremamente discapacitante, assim, para exercício de funções com autonomia, né, porque a pessoa realmente não tinha mobilidade nos braços, nem nas pernas, tinha uma limitação física muito grande, mas foram criados mecanismos para ela pedir ajuda, né, então, a pessoa ter autonomia para ela dizer quando ela precisa ser ajudada, isso também é empoderamento, né, porque às vezes as pessoas confundem, a pessoa é totalmente dependente do outro, né, dependente do outro não é necessariamente precisar da ajuda de alguém para pegar algo, para, né, a questão da acessibilidade torna isso viável, né, e às vezes precisa de ajuda mesmo, mas a pessoa ter autonomia para ela poder dizer para o outro quando ela precisa de ajuda, como ela precisa de ajuda, ela não é um objeto, né, que vai ser pega aqui, levada para lá, agora está na hora de comer, enfia comida na boca, agora eu vou limpar você foi no banheiro, agora é hora de fazer xixi, agora é hora de, né? Então, isso, né, é que é uma mudança de mentalidade que quanto menos a gente fala sobre esse assunto, né, e em relação à deficiência intelectual, não tem a ver com essa questão da mobilidade e tal, mas tem a ver com o desejo, né? Muitas vezes as pessoas com deficiência intelectual, elas são tratadas como se elas não tivessem vontade própria, né? É como se o outro é que precisasse dizer o que ela tem que fazer, a hora que ela tem que fazer, né? É como se ela não pudesse escolher, ela muitas vezes não é consultada, né? Sobre o seu desejo, né? Então, eu acho muito importante isso tudo que a gente está discutindo aqui, né? Não só, né? Claro, o plano das leis é fundamental porque é isso que vai garantir, né? A gente viu agora, mesmo na pandemia, a Margarete e eu conversamos muito sobre isso, porque no começo da pandemia eu fiz algumas publicações nas minhas redes sociais, e as pessoas ficaram em choque, né? Teve gente que me ligou para perguntar se eu estava bem, acho que as pessoas achavam que eu estava surtando, né? Simplesmente porque eu coloquei coisas, tornei públicas coisas que sempre fizeram parte do meu cotidiano, desde que o Gabriel nasceu, né? Que era justamente a falta total de garantia, né? Da vida e da prioridade, né, inclusive de acesso a tratamento, no caso de adoecimento, de pessoas com deficiência, né, e que a gente sabia que se, né, no caso, por exemplo, de precisar de respirador ou de precisar de atendimento, essas vidas não seriam priorizadas, né, inclusive toda a questão de quem cuida da pessoa com deficiente, né, porque se eu adoeço, por exemplo, quem vai cuidar, né, do meu filho com deficiência? É uma coisa que também não se fala, né? Então é assim, a gente até brincou, né? Assim, desculpe atrapalhar a leveza do seu fim de semana, né? Mas estou aqui para trazer verdades, né? Se acontecer alguma coisa com meu filho, a vida dele não vai ser priorizada, né? E se acontecer alguma coisa comigo, quem é que vai cuidar dele, né? Então, coisas que as pessoas não querem ouvir, né? E quando a gente traz para ser falada abertamente, fica parecendo que você está, né, inventando coisa, né?
E a gente conversou muito sobre isso, né, Margarete? Inclusive a OAB depois lançou uma nota até, né? A gente chegou a... Deixa eu abrir aqui seu microfone. Ai, peraí, saiu. Cadê você? Abre aí seu microfone. Fala. Ela me cancelou. Desculpa! Cancelamento! Pelo amor de Deus, você não! Você não pode cancelar, gente! Nessa questão da escolha, né, da escolha de corpos, né, que a gente sempre fala aqui, falamos muito, mas que na pandemia ficou explícito, né, porque pensar que conselhos de medicina estavam orientando seus profissionais justamente a fazer aquilo que a própria lei proíbe, e que o próprio comprometimento de qualquer profissional médico deveria ter, né, que é a escolha daqueles corpos que seriam mais viáveis dentro de parâmetros que são objetivos e não subjetivos, porque eram pessoas que tinham deficiência, seja qual fosse, e independente disso, ela poderia ser preterida, né, e entre outras coisas na escolha. Então, foi um susto. A gente sabe que alguns lugares estão fazendo isso, parece que conselhos regionais de medicina do Nordeste, isso virou norma, né, a OAB se posicionou, e mesmo que não fosse norma no papel, a gente sabe que muito, e a Ana Paula colocou isso muito, muito bem, né, a prática, ela diz muito, porque a prática, ela replica uma cultura. Então, eu acho que a Ana colocou coisas aqui que são super ricas, né, até o nosso modo de enxergar coisas que a gente não enxergava. Um cego não conseguir ver o nosso post, né, quando a gente divulga a live, pensar que a gente estava esquecendo das pessoas surdas e não colocando legenda, e até pensar, né, eu li um texto essa semana por uma grande coincidência que chegou na mão, aquelas coisas que aparecem, né, que a gente também pensa muito na deficiência auditiva e que é a linguagem de Libras que vai fazer, mas nem todo mundo tem acesso a essa linguagem e nem todo mundo usa. Existem surdos que leem, né, e as pessoas, até é muito divulgado, né, a primeira-dama aí, a Michele, tomou posse, colocando isso quase como meta, e no dia seguinte eles cortam verba e cortam o conselho das pessoas com deficiência, né, mas pensar que existem outros meios, então eu acho que são coisas que a gente esquece de enxergar como sociedade, porque culturalmente a gente não pensa nisso. E pensar na medicina, que a medicina foi desenvolvida culturalmente também, em padrões de vidas mais viáveis, mais possíveis na hora da escolha, e pensar que a pessoa com deficiência, simplesmente pela condição objetiva dela, ela já vai ser uma vida que é menos viável numa pandemia, isso é cultural, né? Então, eu acho que é um papel de construção social, de alteração estrutural também da sociedade, que já fazia escolhas desde sempre, historicamente, daqueles corpos que fossem mais viáveis ou não. Nossa história, né, que não deu tempo aqui da gente falar, mas a nossa história da humanidade com relação à postura que tinha com as deficiências é uma história triste, porque é uma história de eliminação, né, de simplesmente escolher em vários momentos da sociedade, né, a gente não precisa só falar, né, do nazismo, mas a gente pode pensar aqui em vários outros momentos, né, então é uma cultura que nos acompanha, e pensar com outros olhos, além dos nossos olhos de privilégio, é muito grande. Eu vou aproveitar aqui e responder uma pergunta no chat, que eu acho que foi assim, que precisa de uma resposta, Jaqueline, foi a Jaqueline que mandou, né, que a Geórgia teve acesso à educação, a Ana Laura, ela coloca, né, de possibilidade de auxílio das pessoas, principalmente com deficiência intelectual, e aí a Jaqueline pergunta, mas e as pessoas que não têm acesso a isso? Acho que por isso eu fiz questão muito de perguntar para a Ana Paula, e o objetivo foi esse, né, de mostrar o quanto que as políticas públicas estatais são importantes. Evidentemente que dentro das pessoas com deficiência, nós vamos ter deficiências maiores e menores, e nós vamos ter deficiências que já são inerentes à questão econômica, racial e de gênero, que já são marcadores, né,
de vulnerabilidades, mesmo das pessoas que não têm deficiência, e que nas pessoas com deficiência ficou mais destacado ainda. Então, aí entra a política pública estatal. Então, aquelas pessoas que não têm acesso à escola privada, acesso a auxílio de outras pessoas para poderem ter mobilidade, acesso à linguagem, seja a linguagem de sinal, a leitura, a alfabetização, quem tinha que dar esse acesso é o Estado, né, por meio de políticas públicas. Legislação, a gente já falou aqui que a gente tem, né? O que precisa é de política pública, é de intenção governamental, de projeto governamental que enxergue as pessoas com deficiência como cidadãos e que merecem ter uma atenção de política pública diferenciada. O Estado tem o dever de fazer isso, está na Constituição Federal e está no tratado que o Brasil assinou e na legislação também. Então, quem vai dar? Como fazemos com pessoas que não têm o acesso que a Georgia teve à educação? O Estado tem que dar isso. Eu acho que essa é a resposta, e é a resposta que nós, como sociedade, dentro dos nossos privilégios, temos que cobrar de todos os governos, inclusive na hora que a gente vota, né? Vai ter eleição esse ano, vamos pensar que prefeito vai ter um projeto de política pública voltado a pessoas com deficiência. Exatamente. Vamos pensar nesses projetos? E acho que isso que a Patrícia Almeida está falando aqui, que é muito importante também, que às vezes a gente fica idealizando, né, mas tem muitos países onde não há, né, uma lei tão avançada, né, no que diz respeito à garantia da questão da inclusão. A gente recebeu aqui, inclusive, a Eugênia Gonzaga, que foi uma das pioneiras, inclusive, né, ela começou a impetrar mandato de segurança para exigir a matrícula das crianças na escola, né, no começo dos anos 2000, e depois isso acabou virando lei, e a Patrícia tem toda a razão, realmente, assim como a gente defendeu o SUS, né, quando vieram aqui as trabalhadoras da saúde, imprescindível, né, países que não têm sistema único de saúde estão passando pela pandemia de uma maneira com muito mais dificuldades do que o Brasil, que tem o Sistema Único de Saúde. Então, é hora de defender o SUS, é hora de defender a educação pública também, né? No Brasil, uma grande conquista, apesar de todas as dificuldades, e que a gente tem que lutar para continuar, porque está sendo ameaçada aí, né, com vários projetos de volta das escolas especiais e tudo mais, que a gente sabe que tem a ver, inclusive, com a questão das verbas do MEC, né? Então é uma disputa também econômica que está em jogo aí, né? E como sempre a questão da privatização que está rondando todos os aspectos da vida pública, né? E outra Brasil. Coisa na educação, né, que é importante falar, que é do ensino domiciliar. É projeto desse governo ensino domiciliar. E a pandemia vem justamente para mostrar que é possível, entre aspas, possível para quem? O ensino domiciliar. E para pessoas portadoras de deficiência, o ensino domiciliar ainda fica sendo muito pior, porque é segregação social. O ensino dentro da escola faz com que haja sociabilidade das crianças e dos adolescentes. E a educação domiciliar só segrega mais. E é projeto desse governo, é pauta desse governo, a educação domiciliar, e hoje a pandemia fez prova de que é possível, né? Mas a verdade é possível, mas é bom, a gente está num momento excepcional, que a gente precisa estar em casa, mas não vamos tornar isso regra, vamos ficar atentos. Bom, a gente vai pedir para vocês irem para as considerações finais, despedidas, estamos no nosso tempo. Queria pedir para a Georgia, para a Ana falarem aí, darem as palavras de despedida, se quiserem deixar algum recado. Georgia, por favor, se despede aí dos seus amigos, do pessoal que está aí, todo seu fã, mandando beijo, falando que está com saudade, todo mundo aí no chat. Várias declarações de amor. Várias declarações de amor do namorado. A gente precisa conhecê-lo. Então, eu agradeço muito de estar junto com vocês. Foi muito bom essa conversa, né? E que eu quero que a sociedade
de a gente ter capacidade das coisas, né? Assim, de ter as influências de acordo com a nossa vida, né? Então, eu tenho certeza enorme que essas pessoas e o presidente também, né? Ter mais, assim, mais calmo, né? Não pressivo, né? Porque a gente tem que ser, assim, se levando e se conectando, né? De vários aspectos com o nosso direito, né? Então, foi muito bom, amei, adorei de estar aqui e muito obrigada dessa oportunidade que eu tenho e de estar aqui com vocês. Um beijo. Obrigada a você, viu, Jorge, por ter estado aqui com a gente. Vamos lá para a Ana. Obrigada, Jorge. De nada. Obrigada, Georgia. Foi, assim, para mim, foi muito gostoso estar com vocês. A gente tratou de muitos temas super complexos e de uma forma até que leve para a complexidade deles, né? Eu acho que a gente só fui contemplada nas falas da Georgia, da Ana Laura, da Margarete. Acho que a gente se complementou e tem muita coisa para conversar sobre deficiência mesmo. Então, acredito que a gente está avançando e ampliando aí a visibilidade dessa pauta da deficiência e das mulheres com deficiência. Muito obrigada pela oportunidade, tá? Então, eu queria falar que a gente foi colocando aqui no chat, né, vários links. A Margarete foi colocando uma série de links em relação à legislação, a Patrícia foi colocando uma série de links em relação a um material incrível que vem sendo produzido pelo Eu Me Protejo, inclusive em relação a algo que a gente vai apresentar, que vai ser a nossa próxima live de sábado, que eu vou falar daqui a pouquinho. Eu coloquei também links aqui em relação ao coletivo, né, do Guia Feminista Ellen Keller, para quem quiser também acessar, Garantia de Direitos e Exercício de Cidadania de Mulheres com Deficiência. Então, vocês podem depois aí consultar os links que foram sendo colocados aí, vários elogios, né, agradecimentos, e a gente queria falar o seguinte: a Margarete e eu havíamos anunciado no sábado passado que hoje nós faríamos essa live com mulheres com deficiência, e que na próxima a gente faria a live com as prostitutas, né, com as profissionais do sexo. A gente já tinha até começado a construir esse Mulheres na Pandemia com as mulheres putas, como a gente diz, sem pudor de usar a palavra, né? Mas, tendo em vista o que aconteceu essa semana, esse episódio lamentável, né, com essa menina que vinha sendo estuprada, e que acabou engravidando com 10 anos de idade e que foi, então, fazer o aborto que é previsto em lei nesses casos, e teve toda essa violência terrível em relação a ela. Primeiro, a judicialização do caso; segundo, a negação dos profissionais do Espírito Santo de realizarem aquilo que está previsto em lei; depois todo o ataque fascista em relação a ela, e a equipe, né, de Pernambuco que executou o aborto legal, né,
inclusive ali era uma questão de salvar a vida, né, da menina, e inclusive o fato do nome dela, né, ter sido exposto em redes sociais, enfim, uma série de violências assim inomináveis, mas que trouxe à tona toda essa questão do assédio, do abuso sexual, da violência sexual, do estupro, da violência doméstica, né, a gente sabe que é enorme, né, a imensa maioria, 70% dos casos de violência sexual acontecem dentro de casa, e sendo que a imensa maioria é recorrente, né, não são casos isolados. Então a gente decidiu fazer a próxima live sobre isso, né? Então no próximo sábado a gente está ainda construindo isso aí com as nossas parceiras e as nossas redes de apoio para pensar, né, nas convidadas com muito carinho, um tema extremamente delicado. A gente sempre gosta de preservar o lugar de fala, tanto que quando a gente fez com as mulheres indígenas, a gente chamou as mulheres indígenas, quando a gente falou sobre encarceramento, a gente chamou as mulheres egressas, as mulheres trans, né, elas próprias falando disso, mas a gente sabe que falar de violência sexual é extremamente delicado, então a gente ainda vai ver como é que a gente vai construir esse episódio, né? Mas de qualquer maneira a gente já decidiu que a gente vai fazer sobre isso, o próximo, né? Sobre violência sexual, né? Então a gente espera vocês no próximo sábado às 16 horas, Mulheres na Pandemia. Queria mais uma vez também agradecer à Rádio Cultura M de Curitiba, nossa parceira, que está transmitindo todos os episódios de Mulheres na Pandemia no 930 AM de Curitiba. Agradecer imensamente a presença da Georgia, da Ana Paula, que trouxeram as suas experiências e falaram de questões muito importantes. Aprendi muito com vocês, como sempre. Foi muito legal e tenham um ótimo fim de semana, uma ótima semana, e contem com a gente para o que precisarem, divulgar. Aqui é um canal também que está sempre aberto para vocês, tá bom? Obrigada. Só um aviso, eu coloquei aqui no chat o texto da Ana Paula, que ela escreveu sobre política nacional para pessoas com deficiência, junto com a Laís Figueiredo. Eu coloquei aqui o link em PDF para quem quiser ler, o texto está maravilhoso, faz uma abordagem bem interessante da legislação e de políticas públicas. Tá aí o texto para quem quiser ler. E espero todas e todos e todos semana que vem para falar de um tema que para mim é minha área de atuação, minha área de estudo, que me é tão caro. Então, assim, fiquei muito feliz da gente poder falar disso. E obrigada, sim, Ana Paula, obrigada, Georgia, obrigada, querida Ana Laura, de novo. Bom sábado a todos. Tchau, gente, cuidem-se, bom sábado e até mais. Tchau, tchau.